Olá, hoje quero falar para vocês sobre um livro que eu acabei de ler, um livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Neste livro, Napoleão Hill entrevistou 500 pessoas de sucesso para saber como vivem, como pensam, o que pensam essas pessoas que chegaram ao sucesso. Bem, ele diz que a riqueza começa com um estado mental. A riqueza começa, antes de mais nada, na mente. Se você não tem uma mente próspera, você jamais se torna rico. É preciso pensar como rico. E pensar como rico é ter um desejo ardente. Um desejo ardente por alguma coisa, saber com clareza o que você quer alcançar, ter um plano definido e agir. E nós podemos comprovar isso de várias maneiras. Assisti um filme do Mãos Talentosas. Neste filme, retrata que é o filme baseado na vida real de Ben Carson, o médico mais famoso do mundo. Um médico que operou gêmeos siameses que estavam grudados pela cabeça. Ninguém conseguia fazer essa operação e manter as crianças vivas. Ben Carson conseguiu. Quem foi Ben Carson? Ben Carson era um menino negro, pobre, eram 2 irmãos, ele mais um irmão, viviam apenas com a mãe era muito pobre, trabalhava muito para mantê-los, e ele ia muito mal na escola, ok? Às vezes tirava nota 0. Até que um dia a mãe disse para ele: você pode ser tudo o que você quiser ser. E é claro que a partir disso, porque ela tinha um desejo ardente, ela tinha um propósito na vida e queria ensinar isso, tinha para ela e para os seus filhos, ok? Ensinar aos seus filhos. E ela percebeu, onde ela trabalhava, ela fazia limpeza, ok? Que tinha uma biblioteca. E ela perguntou para o senhor se já tinha lido todos aqueles livros. E ele disse que sim. Então ela pensou, se ele pode, veja bem ali o espelhamento, o que fez Napoleão Hill, estudar a vida das pessoas de sucesso. Ela também, embora muito pobre, não tinha grandes conhecimentos, mas era uma sábia, que sabia ler e aproveitar as lições que a vida lhe dava. E ela percebeu que ela, embora sendo pobre, mas seus filhos dela poderiam ler na biblioteca pública, tem livros. Então, ela chegou em casa, a primeira coisa que fez, os filhos estavam assistindo televisão, foi lá e desligou a televisão. Não, a partir de hoje vocês vão assistir televisão apenas uma vez ou 2 por semana, tal e tal programa e só. E o restante do tempo vocês vão ler, vocês vão aprender e vocês vão descobrir o talento de vocês. Porque todos nós temos um talento nato, né? Basta saber desenvolver. Todos nós temos dons. E assim ela fez. Ela fez a parte dela que podia e exigiu dos filhos que fizessem a parte dele. E Ben Carson, que era Benjamin, se eu não me engano o nome, né? Se tornou o maior neurocirurgião de todos os tempos, do mundo inteiro. Ok? Por quê? Porque ela tinha na mente que se os outros conseguem, você também consegue. Ok? E é o que Napoleão Hill nos diz. Bem, qual é a estratégia? Existe uma estratégia para as pessoas alcançarem o sucesso. Qual é essa estratégia? Muita gente diz que pessoas ricas, não, eu quero ser rico para não trabalhar, né? Pessoas que são pobres, que não têm o suficiente para viverem da maneira que gostariam de viver, atribuem, já são assim, porque já têm uma mentalidade de escassez, de pobreza, ok? Não tem a riqueza na sua mente. E elas dizem, não, porque as pessoas ricas não trabalham, eu quero ser rico para não trabalhar. É bem ao contrário, pessoas ricas trabalham o dobro. Se você for entrevistar, se você for estudar a vida das pessoas de sucesso, você vai ver que pessoas de sucesso levantam muito cedo, 5 horas da manhã, que o dia deles começa às 8, a jornada de trabalho, eles levantam às 5.
O que eles fazem tão cedo? Por que levantam tão cedo? Justamente porque para ter sucesso é preciso ter uma maneira específica de viver. É preciso ter, como se diz, a mentalidade de riqueza. E não se alcança a riqueza do nada. Tem um custo, tem um preço para alcançar essa riqueza. Então, em primeiro lugar, eles levantam às 5 horas. O que fazem de manhã? Meditam, oram, leem a Bíblia, desenvolvem a sua espiritualidade, se conectam com o transcendente, porque nós já vimos que para ser próspero e para ser feliz é preciso trabalhar todos esses quesitos aí. A questão da espiritualidade é uma delas, tá? Então, eles fazem meditação, porque como nós já vimos, a meditação, ela desenvolve o cérebro, desenvolve a parte pensante. Para ser rico é preciso saber, ter critério, ter perspectiva, é preciso ter um monte dessas qualidades, muitas dessas qualidades, para ser rico, para tomar decisões acertadas, para ter um pensamento definitivo, um pensamento que não fica divagando, ok? É preciso saber o que se faz. E para isso tem que se desenvolver a mente. E a meditação desenvolve a mente das pessoas. Então, fazem isso todas as manhãs, ok? Além disso, fazem atividade física. Por quê? Porque a atividade física, além de manter a saúde, de manter o vigor, tá? Porque ela mantém um vigor, ela dá uma energia já pela manhã para ter um longo dia pela frente, né? E, além disso, ela produz no cérebro endorfina, serotonina, que são os hormônios do prazer, do bem-estar, da felicidade, importante para estar bem, para tomar decisões acertadas. Então, isso faz de manhã meditação ou oração, tá? A atividade física, e também as pessoas leem, adquirem conhecimento específico para aquilo que elas querem alcançar. Okay? Então, assistem vídeos na área específica que estão focando, no caso, ok? Leem, assistem vídeos, escrevem. O que essas pessoas escrevem? Bem, elas sabem que o subconsciente é o nosso aliado, tá? Se nós trabalharmos e nós colocarmos afirmações positivas, afirmações que nós queremos alcançar no nosso subconsciente, elas se concretizam. Então, eles, através da leitura, eles percebem o que eles têm que escrever, o que eles têm que afirmar como forma de autossugestão, porque tudo que está no subconsciente se concretiza. Então, ao invés de você aceitar sugestões externas, que muitas vezes não são positivas, você identifica as afirmações positivas, escreve e repete essas afirmações diariamente, ok? Então, isso essas pessoas fazem e por isso elas têm sucesso. Então, é importante ter conhecimento, estar bem de saúde e meditar, tá? Trabalhar a mente, focar no positivo. Essa é a característica das pessoas de sucesso. E as pessoas, como você diz, se você foca na riqueza, você tem a riqueza. Se você foca na pobreza, você tem a pobreza. Então, a grande maioria das pessoas, nós sabemos por estatísticas, e todo mundo sabe, que a grande maioria das pessoas não é rica, a grande maioria é pobre. Pobre no sentido de não ter o suficiente para fazer o que gostaria de fazer. E por quê? Se a riqueza está ao alcance de todos, por que a grande maioria das pessoas não tem, não produz, não alcança essa riqueza? Pelo modo de pensar. Por quê? Porque tem um pensamento de pobre, porque cultiva a pobreza, tá? Então, até idealiza a pobreza. Eu vejo frequentemente nas redes sociais, eu vejo uma imagem, por exemplo, alguns posts assim, uma casinha detonada, ok? No meio de uma imagem, de uma paisagem bonita, no meio da natureza. Ok, a natureza é bonita, mas a casinha é detonada, não tem condições nenhuma, não tem luz elétrica, não tem internet, não tem nada ali. E aí pergunta, é melhor viver, ser feliz num lugar assim?
do que ser rico e infeliz. Como? Dizendo o quê? Que ser pobre é ser feliz. Eles atribuem a riqueza à infelicidade, como se as pessoas ricas fossem más e fossem infelizes, e as pessoas pobres fossem felizes. E isso faz com que você desenvolva um pensamento, uma mentalidade de pobreza associada à felicidade, tá? E isso vai te manter pobre para o resto da vida, porque você tem este pensamento. E é o pensamento que produz a riqueza ou a pobreza. Então, cuidado com o que você pensa. A partir desse conhecimento, você pode se tornar uma pessoa próspera. É o primeiro passo. O primeiro passo que você tem que dar, o que você tem que fazer? Você tem que ter um desejo, entender, tá? Que ser próspero, ser rico, não é ser mal. Muito pelo contrário, você pode fazer muitas outras pessoas felizes, porque você, gerando riqueza, você vai acabar impactando a vida de outras pessoas também. Tá? Então, qual deve ser o comportamento de uma pessoa que quer ser próspera? Então, nós vimos que a riqueza está no nosso pensamento. Aquilo que nós pensamos, o nosso subconsciente registra. O que nós queremos que o nosso subconsciente registre? Então, tem duas maneiras. Uma delas é perguntar, porque se você não sabe ainda, você pode perguntar. E o teu subconsciente, ele acaba te respondendo através de ideias, através de intuições, ok? Então, você pode perguntar, assim, que tipo de trabalho eu devo realizar para ocupar o meu talento, ok? Aquele talento que eu recebi ao nascer, para impactar o maior número possível de pessoas e ser próspero. Escreva essa frase de manhã, quando você levanta, naquele horário que você tem para exercitar. Escreva essas ou outras frases similares a essas, ok? E coloque no lugar visível e repita essas frases diariamente, 2 ou 3 vezes por dia, em voz alta, para você mesmo ouvir, tá? Isso já vai, é o primeiro passo para alcançar a riqueza. Outro passo, fazer afirmações. E se você tem um desejo ardente, eu já fiz isso e já comprovei a sua eficácia, tá? Então, teve em 2020, quando que eu li esse livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, eu fui ler o resumo hoje, no caderno, que eu faço um resumo dos livros que eu leio, e eu tinha escrito lá. Até o final deste ano, eu preciso de 100 mil reais para comprar um terreno bem localizado em Itapema. Escrevi isso. E agora, isso foi em 2020, tá? Em março, eu tenho anotado ali a data, em março de 2020. Quando foi no final de 2020, eu não comprei. E não tinha os 100 mil reais. Mas no começo de 2021, eu comprei um apartamento bem localizado na Quadra Mar de Itapema, ok? É lógico, eu vendi um apartamento que eu tinha de menor valor aqui em Erechim, onde eu moro, e a minha filha me emprestou 110 mil reais. Então, quer dizer, as coisas, quando você vê isso, você realmente vê que as coisas funcionam. Porque quando você faz a afirmação, você não precisa pensar como. Não, isso quem vai pensar é o teu subconsciente. Você só tem que querer e afirmar. E fazer a tua parte logicamente. Trabalhar e economizar dinheiro, ir guardando dinheiro, que o resto vai acontecendo. Então, você já tem um desejo ardente, você quer alcançar, você gostaria de ser próspero? Então, o primeiro passo, dê o primeiro passo. Observe o que você gostaria de ser, transforme isso num desejo ardente. E comece a pensar maneiras de você alcançar esse sucesso e você certamente conseguirá realizar esse seu desejo. Tenham todos um bom dia.